Passos que ninguém sabe afirmar a direção. Portas que se abrem e se fecham subitamente e aparições em formas de névoas fazem parte da rotina do casarão conhecido como a Casa das Sete Mortes ou Sete Facadas. Aonde fica isso? Nós vamos conhecer agora um pouco da história do Pelourinho aqui no Minutos do Além. O Pelourinho nem sempre foi conhecido pelo seu potencial de turismo. Antigamente, o Pelourinho ficou conhecido como um lugar de sofrimento, marcado pelos gritos, gemidos e pelo sofrimento dos escravos que eram amarrados nos postes e depois eram torturados e seus gritos ecoavam pelas ruas da cidade. Ali, muitos escravos perderam suas vidas, a fim de que os grandes senhores de engenhos demonstrassem o seu poder. Hoje nós vamos visitar o Pelourinho, um centro histórico localizado em Salvador, capital da Bahia. A história do Pelô, como é chamado carinhosamente, está diretamente ligada à história da capital baiana, fundada em 1549. O local foi escolhido pelo primeiro governador do Brasil, Tomé de Souza, por sua localização no alto e proximidade ao porto, sendo um local estratégico para a defesa da cidade. Até o início do século XX, o Pelourinho era o bairro nobre residencial e centro administrativo e comercial. Foi a partir dos anos 50 que o bairro soteropolitano sofreu um forte processo de degradação. A cidade expandiu, se modernizou e as atividades econômicas foram transferidas para outros bairros de Salvador. Abandonado, o bairro se tornou marginalizado e antro de prostituição e venda de drogas. Tornou-se moradia popular e ficou internacionalmente conhecido pela sua intensa cultura afro-brasileira. 3 décadas depois, e somente nos anos 80, o Pelourinho se tornou patrimônio da humanidade. 10 anos mais tarde, a região sofreu o processo de revitalização do centro histórico, desapropriando moradores, construção de bares, restaurantes e comércio. Transformou-se em um local de referência para a cultura baiana. Passou a atrair turistas nacionais e estrangeiros, bem como artistas de diversas áreas. O Largo do Pelourinho, em Salvador, é talvez um dos locais que mais se conservam a história do Brasil. O Pelourinho é o nome que se dá a uma estaca de madeira ou pedra, onde os escravos eram amarrados. O Pelourinho era um método de punição brutal e muito utilizado pelos donos de terras da região. Os escravos eram amarrados no poste e depois chicoteados aos olhos do público. Inicialmente, o Pelourinho era construído nos engenhos, afastados da cidade. A fim de demonstrar à população sua força e poder, os senhores de engenho resolveram construir um Pelourinho no centro da cidade, instalando-o no Largo Central, hoje área localizada em frente à casa de Jorge Amado. A partir daí, os escravos eram castigados em praça pública, para que todos pudessem assistir tal demonstração de poder. Devido a esse fato, o Pelourinho virou ponto de referência da cidade e deu nome ao antigo centro, hoje conhecido como Centro Histórico de Salvador. Para quem gosta de visitar lugares assombrados, a Casa das Sete Mortes é um lugar ideal para se conhecer. Ela seria a casa mais famosa quando o assunto é assombração em Salvador. Em 1755, um crime nunca desvendado foi registrado no que seria o Tribunal da Justiça da época. O morador era um padre. E ele, com mais 3 criados, foram mortos naquele lugar. Na época também, ficou conhecida como a Casa das Três Mortes. Mas o estranho mesmo é que na verdade não ocorreram nem 7, nem 3, mas 4 mortes. E apesar das investigações, ninguém desvendou este mistério até hoje. Por isso, rapidamente a história se alastrou e invadiu anos e anos. Até há pouco tempo, a vizinhança podia jurar que barulhos esquisitos surgiam de dentro do casarão. E logo, a casa ganhou fama de mal assombrada.
Talvez a ideia das 7 mortes tenha vindo depois do episódio do padre e dos seus criados. Anos mais tarde, novas mortes aconteceram ali nessa casa, como ocorreu das 3 pessoas da mesma família supostamente envenenadas por uma criada. E quem passa pelo local à noite diz que consegue ouvir passos, sussurros, gritos, gemidos, consegue ouvir portas e janelas batendo e consegue ver também vultos rodeando este imóvel, conhecido como a Casa das 7 Mortes ou Casa das 7 Facadas, no bairro Pelourinho, em Salvador, capital da Bahia.